General, apenas para a gente sintonizar o nosso telespectador, eu gostaria de abstrair um pouco essa questão ideológica. Vamos dizer o seguinte, vamos abstrair um pouco a questão ideológica e dizer o seguinte, que vamos dizer, tortura, assassinato, isso tudo, nada disso é válido no Estado de Direito a ser cometido pelo Estado, ainda que não haja nenhuma questão ideológica envolvida. Quer dizer, se houver assalto a banco, se houver tráfico, se houver sequestro de pessoas, e as pessoas que forem prisioneiras, elas estão sob a guarda do Estado. E cabe ao Estado, vamos dizer assim, cuidar dessa pessoa, embora o Estado vá conduzir essa pessoa a um julgamento e provavelmente haverá uma punição sobre isso. E quanto a isso, é tranquilo esse seu pensamento? Vamos ver o seguinte. Os advogados dos guerrilheiros, terroristas, sequestradores, etc., eles diziam para eles o seguinte: vocês, quando forem ser ouvidos no STM, digam que foram torturados, porque vocês serão ou o processo é arquivado, ou aquilo que, além do que já foi provado, eles vão ser punidos. Mas aquilo que for além vai ser abrandada a pena ou o próprio processo vai ser arquivado. Então, essa era uma orientação dos advogados. O livro Brasil Nunca Mais, da Arquidiocese de São Paulo, que saiu em 1995, tá certo? Ele teve pesquisando no STM e teve pesquisando nos arquivos da chamada ditadura. Pois bem, ele levanta e registra 1.918 casos de tortura e 7.367 casos de presos políticos. Aí vem, em 1995, por que eu estou dizendo antes? Em 1995 vem a lei de indenizações. Aí sai o livro de Chiavenato, em 2004, em que os torturados saltam de 1918 para 20 mil, tá certo? E os presos de 7.367 para 50 mil. Ora, é claro que tem alguma coisa estranha nisso aí, não estou justificando tortura, mas o exagero existe. Outra coisa, eu não aceito satanizar o torturador e endeusar o terrorista e o sequestrador. O torturador é um criminoso e ambos estão anistiados. É o criminoso que olha para quem ele está fazendo mal e ele causa um mal àquela pessoa, aos seus amigos e aos seus parentes. O terrorista, ele bota uma bomba num saguão do aeroporto, como fizeram, joga um carro-bomba na porta de um quartel, como fizeram, e mata indiscriminadamente velhos, mulheres, crianças, causando mal para toda a sociedade. Não só o terrorista, no Rio Centro também os militares fizeram. E foi reaberto. E foi reaberto o inquérito em 1999 e foram responsabilizados 5, no caso militares, e a justiça, em pleno regime de Estado de Direito Democrático, arquivou o processo. Foi reaberto o inquérito e foram apontados os responsáveis. Senador. Você está nos assistindo, vamos lá. Será que foi ficção o que aconteceu com Vladimir Herzog, o que aconteceu com Rubens Paiva, o que aconteceu com Stuart Anjo e depois com a sua mãe, Zuzu Anjo? Me parece que não. Porque pode parecer em alguns momentos desse debate que isso não ocorreu, mas isso ocorreu. Nós temos uma chaga aberta na cena nacional. Nós tivemos pessoas, jovens, que não tinham sequer nenhum envolvimento, só no caso de Rubens Paiva, no caso de Vladimir Herzog, o crime deles era divergir do regime. Em outros casos, podemos citar nem isso. Então, isso não foi ficção, isso não é exagero. Até hoje, não se tem notícias sequer do paradeiro do corpo de Stuart Anjo. Outra questão em relação à lei da anistia. A mesma ordem democrática, mesmo sob a égide constitucional do regime autoritário, mesmo sob a égide constitucional da ditadura, a tortura era tida como um crime infame. A tortura era tida como um crime inafiançável e imprescritível. Então, a lei da anistia, que tem havido e não estou desconhecendo, ela não atingia e não atendia aqueles que haviam sido vítimas de tortura. Nem na ordem, mesmo na ordem constitucional da ditadura militar, o crime de tortura lá estava aceita alguma prescritibilidade sobre ele. A prescrição sempre existiu. O único tratado internacional, porque a prescrição na lei nacional sempre existiu, o único tratado internacional que trata da imprescritibilidade de
crimes São contra a José humanidade, da Costa Rica. não foi ratificado pelo Brasil, portanto não vale aqui dentro. São José da Costa Rica, isso, e a Só pode ver imprescritibilidade só do vai crime no de Código tortura... Civil que está lá, prescrição. Pois bem, a imprescritibilidade do crime de tortura é um pacto, não é da nossa ordem jurídica somente, é um pacto da civilização. Não, que nós isso não vivemos. existe. Pacto da civilização, Existe. não. É Então, um pacto... então também então, o índio tem direito a matar da... o índio que nasce aleijado, porque é um pacto deles. Exatamente por ser um pacto civilizatório que não é aceito por ninguém. Então só aceita que o índio mate o outro que nasce não, exatamente por ser um pacto civilizatório, e eu estou incluindo nessa chamada civilização. Quer dizer talvez que os índios não são inclua, civilizados, ou os índios são de outra civilização. Eu incluo os índios. Não, o senhor civilizatório, o senhor não está índios. incluindo os índios. O senhor está querendo tirar os índios da sua própria civilização. Não. Então, é o inverso que o senhor está fazendo. Vamos fazer assim, eu proponho 30 segundos para cada um e encerramos o programa. Perfeito. Tá certo. General. Então, o que existe é o seguinte, tá certo? O Brasil é denunciado constantemente na ONU por violação de direitos humanos hoje. Se nós formos agora na delegacia, nas delegacias, nos presídios, tem gente lá sendo torturada, violentada e violada. Só que a esquerda radical revanchista, que está ocupando, certo, vastas áreas do governo, ela não se solidariza com esse pessoal. Ela não faz nada para isso aí, porque nós estamos há mais de 25 anos ou 30 anos no Estado de Direito Democrático e nada foi feito. Ninguém fala da chacina, por exemplo, as chacinas que aconteceram já em pleno Estado de Direito Democrático. Violência do Estado, legítima ou não, em uma noite, no presídio do Carandiru, morreram 111. E não vem dizer que foi uma polícia que aprendeu isso na ditadura, porque não foi. Não tem nenhum caso de chacina policial na ditadura. Então, essas famílias que estão tendo seus entes queridos, no caso, que são entes queridos, sim, que estão presos, esse pessoal que está sendo violado, violentado, etc., não está sendo indenizado. Ao contrário daqueles que foram presos, mas que professavam ideias marxistas, leninistas, queriam transformar o Brasil numa ditadura igual a de Cuba, tá certo? Igual a da soviética, igual a chinesa. Esses, além de anistiados, tá certo? Que eu acho justo, eles ainda foram indenizados e ainda são endeusados como defensores da resistência democrática. Senador, seus 30 O general está pouco acostumado ao Estado Democrático de Direito. Ele nem conta perfeitamente há quanto tempo estamos sob a égide da democracia. Não são 30 anos, são somente 22 anos. É um curto espaço de tempo em uma democracia que ainda está engateando e ainda que precisa melhorar. Tortura é crime, seja onde for que ele ocorra, que ele for cometido. Seja hoje, quando é cometido nos cárceres, nos presídios, nas penitenciárias, seja quando ele foi praticado com o apoio do Estado, com o patrocínio do Estado, sob os auspícios do Estado. O que ocorreu durante o período autoritário de 1965 até 1984 aqui no Brasil foi a instauração de um terrorismo de Estado, foi a instauração de um estado de exceção, que felizmente acabou. Nós restabelecemos com a luta do povo brasileiro a democracia e estamos sob a égide de uma Constituição em que o poder emana do povo. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos as entrevistas que nos foram concedidas pelo senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, e pelo general da reserva, Luiz Eduardo Rocha Paiva. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Cidadania Debate. Até lá.